Você precisa aceitar Jesus. Você precisa fazer a obra de Deus, porque Deus é amor. Venha fazer a obra na nossa igreja. Nossa igreja está precisando de obreiros. São muitos, mas são poucos os obreiros. Muito, eu não sei o que. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Ó Senhor, manda obreiros para a nossa seara, para fazer a obra de Deus. E aí vai. Quantas vezes tu ouviu falar que deve fazer a obra de Deus, cara? Quantas? Muitas. Mas se você acha que a obra de Deus é isso que te falaram, você precisa ler de novo. Então, amadinha, você já fez a obra de Deus quando era evangélica? Ah, eu já. Já fez muita. Qual era a obra de Deus que tu fazia na igreja? Não, dentro da igreja, eu ficava só sentado no banco, na verdade. Eu nunca gostei de fazer a obra lá dentro, né? Eu acho que a única obra para esse Deus que eu fiz foi ir trazer as pessoas de fora para dentro. Que também tu convidava para ir, né? Eu convidava, eu evangelizava. Eu também, gente. Eu ia para a escola dominical, depois eu saía para evangelizar até a hora do almoço. Eu então também fazia a obra de Deus. Eu né? julgava estar fazendo a obra de Deus. Eu pregava, eu era tão fervoroso na fé. Fazia. O Rubens, você sabe que tem uma grande comunicação, é bem na verdade, né, amado? Não que eu seja prepotente, que todo mundo sabe que eu não sou. Amado, você era Mas eu me comunico bem, né? Amado, você era mais fiel na obra de Deus do que eu. Eu sou amada, era rebelde. Eu era pelo dom que o Criador me deu, amada, de comunicar. Não que eu seja o maior comunicador, nenhum dos grandes, até porque eu sempre falo isso, amado. Eu nunca fui primeiro narrador de uma rádio. Certo. Na rádio tem um primeiro narrador, segundo e terceiro. Eu nunca fui nem segundo narrador de uma rádio. Sua voz tão linda. Mas eu era sempre quarto narrador, quinto, ou seja, a minha escala era a escala dos jogos mais simples, entende? Entendi. Eu nunca era escalado para um grande jogo, né? Eu era escalado para jogos secundários. Então, não sou um grande comunicador do rádio. Nunca fui. Mas pela benevolência do Pai, dentre as pessoas que não são comunicadoras, o Rubens tem um bom dom de comunicação. Então, na igreja, isso era aproveitado para a obra. Certo. O pastor me dava sempre a oportunidade para pregar. Não vê que o EV me chama, o EV queria que eu fizesse programa toda semana. Entendi. Mas por conta da dificuldade de ficar acordado até de madrugada, inclusive hoje aqui, no dia da gravação nossa aqui, ó, que você está vendo, o Rubens aqui falando, né, Amadinha, é dia de gravar para o programa do EV. Certo. Né? E aí eu faço gravado e ao vivo, faço 2 participações. Então, quer dizer, o EV me chama para ir lá toda semana, e eu assumi com ele o compromisso de 15 dias, porque sabe que o Rubens tem uma boa comunicação. Não é verdade, amado? verdade. Então, entre as pessoas comuns que não se comunicam, o Rubens é um grande comunicador, mas não entre os grandes comunicadores. Entendi. E na igreja onde eu participava, eu era um grande comunicador. Entre os irmãos da igreja. Entendo. Então, eu era convidado para pregar sempre. Então, eu fazia bem a obra de Deus. Porque eu pregava muito na igreja e fazia pregações bonitas, né? Porque você sabe que eu tenho uma boa desenvoltura para poder colocar na linha de raciocínio, Exatamente. tá certo? Argumentos e palavras para poder formar aquela linha de produção e saindo pela boca, pela articulação da língua. Igual eu fiz agora. Igual eu fiz agora, boa. Isso faz com que você faça boas pregações. E é dom de Deus, não tenha dúvida. É um dom, é verdade. Né? E muita gente faz pregações achando que as pregações estão certas. Como eu fazia também. Entendi. Então não condeno a todos. E nem condeno ninguém, mas eu digo que os líderes sabem da verdade. Eu, quando era pregador da igreja evangélica, eu não sabia. Então eu julgava estar fazendo a obra de Deus. Entendi. Mas eu não li. Eu precisava ler de novo. Você precisava ler de Se eu tivesse lido de novo, eu não teria feito tantas pregações na igreja evangélica como eu fiz. Teria levado mais pessoas para lá, para dentro. Levava, convidando para ir. Na pregação também sempre se convertia 2 ou 3 ou 4. Eu também, eu acho, né, que eu levei. Era difícil uma pregação minha que não tinha conversão, porque eu era oriundo da Batista. Na Batista eu não pregava, só na Assembleia. Certo. Então, como eu vim da Batista, eu gostava muito de pregações de salvação. Então, minhas pregações eram para a vida eterna. Entendi. Não é a teologia da prosperidade, mesmo sendo evangélico, eu nunca gostei. Então, nas pregações do Rubens, as pessoas se convertiam. Entendi. Nunca fui pastor, né, mas pregava. Então, amada, vamos ler o texto áureo? Vamos ler o texto áureo. Fazer a obra de Deus? O texto áureo está em João 6, no verso 28. Tá certo? Tá. Disseram-lhe, pois, você acompanha aí comigo, o que faremos nós para executarmos as obras de Deus?
É uma pergunta excelente. Boa. É pena que eu não tinha lido a Escritura. Eu precisava ler de novo. Eu tinha lido, mas não com atenção. Entendi. Entende, amada? Por quê? Porque tem aqui pessoas perguntando ao Messias, cara. Perguntando a ele. Não está perguntando a qualquer um. Não é verdade? É. A gente aqui tem um vizinho que a gente adora, ele gosta muito dele, que é o São Miguel. A gente perguntava ao São Miguel, sabe quando é que o vereador vem aqui para arrumar a rua? Porque a gente não tinha acesso ao vereador. Exato. Estou dando um exemplo. Mas se tivesse, a gente perguntaria ao vereador. Vereador, quando é que tu vem aqui arrumar a rua? E se tivesse acesso ao prefeito? Prefeito, quando é que tu vai lá arrumar a rua? Melhor ele que é o prefeito que arruma, não é o vereador. Entendeu, Amara, o que eu estou falando? Então, um exemplo para você. Aqui os discípulos não perguntaram ao Paulo, não perguntaram a Isaías, não perguntaram a profeta, não perguntaram a discípulo. Isso é interessante. Eles perguntaram ao Messias, cara. Isso aqui é de alta relevância. Nossa. Imagina se você pudesse perguntar ao Messias o que você faz para executar as obras de Deus e tivesse a resposta do Messias. Você acreditaria em mais alguém? Todo mundo cairia por terra. Até se fosse o caso, que não é, o próprio Paulo e os discípulos. Todos eles Os cairiam por apóstolos, terra, é. se fosse o caso. Se fosse o caso. Porque a resposta do Messias é a certa. É a certa. Você concorda ou você discorda? Gostei de ver. Porque essa é a verdade. Olha aqui, ó. Disseram depois. As pessoas comuns perguntaram lá, né? Que faremos nós para executarmos as obras de Deus? E aí vai ter a resposta. Esse é o versículo áureo. Ah, tá. Mas vamos ver o que estava acontecendo, amada? Vamos ver. Então vamos ver aqui o contexto, não do que o pastor diz na pregação, mas do contexto que está escrito. Que é o importante. É o importante. Sim. O que o pastor diz na pregação? Na pregação o pastor diz assim, irmãos, vamos ajudar na obra de Deus, você precisa estar mais integrado à obra, você precisa assumir um cargo na igreja, fazer ensaio aqui com as crianças, com as mulheres, com o departamento infantil, você precisa sair para evangelizar aqui para trazer a alma para a Essa campanha igreja. para a obra, essa coreografia para a obra. Tudo Você- é para a obra de Deus. Nunca para dele, mas para de Deus. Tá de Deus. Você precisa ensaiar para poder vir aqui à noite fazer o culto aqui, a reunião social, para mostrar que você tem esses dons, né, para as pessoas. E aí aquela coisa toda vai te chamar para fazer a obra de Deus. Tá certo? Certo. Então o contexto do que eles falam de obra de Deus é esse. É isso. E falar em obra de Deus é chovendo molhado, porque todo mundo que é evangélico já foi convidado, ou até quem não é evangélico sabe que a obra de Deus é ir Tá para a na igreja. cabeça de qualquer pessoa. Você lembrou bem, tanto do evangélico como do não evangélico. Quando fala obra de Deus, tu já vem ir para a igreja. Ir para a igreja. Então isso aqui é público e notório. Público e notório. Mas, será Porém. que é isso que é obra de Deus? Quem tem mais possibilidade de dizer que o que é obra de Deus? É o Rubens? É a Madinha? Não. É o pastor? É o Papa? É Paulo? É qualquer apóstolo, qualquer profeta? Ou é o Messias? Se você concorda que é o Messias, prepare-se, porque você vai ter um choque agora. De ouvir da boca daquele de quem eles dizem estar fazendo a obra, dizendo que é a obra de Deus. Então, gente, para não ficar muito nessa coisa de emulações, tá certo? Você vai ver aqui o seguinte, o contexto não do que o pastor fala que é obra de Deus. Certo. O contexto do que é obra de Deus segundo o que estava acontecendo aqui, ó, na passagem. Certo. Tá certo, amado? Certinho. O Messias curava o paralítico de Betesda, o Messias vinha fazendo as curas, andando pela Galiléia, já havia encontrado a mulher do poço, Certo. a samaritana que nós fizemos no outro vídeo, né? E aí agora, amada, ele começa a ter problema lá com os líderes religiosos, Como sempre. como sempre. Mas o que acontece? Os líderes religiosos não gostam que ele venha curando todo mundo. E mais à frente ele vai fazer multiplicação de pães. Certo. Olha aqui. Então agora diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. E aquele homem foi e anunciou aos líderes religiosos, aqui está judeus, mas se você ficar falando em judeu aqui na internet, o algoritmo te pega e diz que você é antissemita. Sim. Então a Bíblia, nesse contexto, ela é antissemita. Certo. Mas então nós não vamos botar judeus, porque não eram judeus qualquer um, eram os líderes religiosos. Porque também quando se fala judeus, a pessoa subentende que é o povo É. comum. Não, mas não era. E contra esses, o Messias nunca levantou a voz. Não. Né? Não era o povo comum da Judéia, até porque ele também era um. Exato. Era contra os líderes religiosos. Então, quando tiver judeu aqui, gente, eu vou tomar a liberdade de falar líderes religiosos, porque eram os líderes religiosos e porque no YouTube não pode ficar falando Era um sacerdote. essas né? palavras que eles têm como antissemita. Tá certo? Ó, então, de uma dessas curas, o homem foi falar para os judeus, né, para os líderes.
E aquele homem foi e anunciou aos líderes religiosos que o Messias é que o havia curado. Agora começou o pau a torar. Vai vendo que é a obra de Deus, olha para cá. E por esta causa, os líderes religiosos perseguiram o Messias e procuravam matá-lo, tirar a vida dele, porque fazia essas coisas no sábado. Era o motivo, era esse. Ah, não é porque ele cura e vai tirar a nossa autoridade, não, é porque é no sábado. Vamos pegar ele pelo sábado. E o Messias respondeu: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, até dia de sábado. Por isso, pois, os líderes religiosos ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também agora dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então nós temos mais um motivo para matar o Messias. Só acumulando motivo. Os líderes religiosos, ele queria motivo. Acumulando motivo. Mas o Messias respondeu: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, a não vir do próprio pai. Tá certo? E aí vai. Aí, deixa eu ver aqui mais para frente, só para você entender que está tendo uma briga ali, né, amado? Aquele que crê que ele me enviou tem a vida eterna, e entrará não em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá certo? Em verdade vos digo que a hora é agora, e já vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Messias, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho, para ter vida em si mesmo. Ele deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Ali ele falando com os líderes. Falando com o líder que ele é realmente Deus. Ele está falando isso na prática, né? E aí ele vai, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem, os que fizerem a obra de Deus, os que forem evangélicos, pagar dízimo, o que fizerem as liturgias, as práticas religiosas. Está aqui no capítulo 5, verso 29. Leia aí na sua Bíblia. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida eterna. Incrível, né? E os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação. Você vê que não passa por fazer nem me lembrava dessa passagem, preceito religioso, não. Nem me lembrava, os que fizerem o bem ou os que fizerem o mal. Tá certo? Tá certo. Então ele está falando ali para os líderes religiosos, tá certo? Certo. Aí ele vem falando, amado. Aí é bem grande aqui. Agora ele vai chegar no momento que é até interessante examinar a escritura, que é outro vídeo que a gente vai fazer, ó. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou vocês não acreditam. Vocês examinam a escritura porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas vocês não quereis vir a mim para terdes vida? Incrível, né, mano? Incrível mesmo. Aí segue aqui, ó. Não cuideis vós que eu os acusarei perante o Pai, é um que os acusa, Moisés, em quem vós esperais. Quem espera em Moisés? Quem serve aos tabernáculos. Porque tem o altar do qual não pode participar aqueles que servem ao tabernáculo. Então não tem como se ver aos tabernáculos e dizer que está servindo ao Messias. Não tem como, porque tabernáculo é uma prática de Moisés. Santuário, vai lá, qual é o tabernáculo? Santuário terrestre, prática de culto divino e figura sacerdotal. É verdade, amado. Então, prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre são características da lei de Moisés, da adoração do Velho Testamento. Testamento. Excluir estas coisas, que é o que está aqui. E é básico. É básico. Não é verdade, amada? Porque esse pessoal que é dessa religião, da época do Messias, eles acreditavam nessas coisas de Moisés. E os de hoje não é diferente. É a mesma coisa. Eles praticam a lei de Moisés porque eles têm prática de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal. Sim. Isso tudo hoje é espiritual, como disse Pedro, tá certo? Na carta dele. Tá onde, Rubem? Lê a carta inteira. A carta de Pedro é pequenininha. Se ficar com preguiça, tu não vai a lugar nenhum. Aí vem, amada. Depois disso, desse embate com os líderes religiosos, o Messias foi para outra banda do Mar da Galileia, que é um lugar chamado Tiberíades. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Tá certo? E aí segue a passagem, vai dizer que ele multiplicou o pão. Tá. Tomou o pão e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, enche os balaios com o que sobrou. Sim, a passagem o pessoal conhece. Vai Ou seja, acompanhando. vai acompanhando. O Messias deu muito pão para a aquelas sociedade, pessoas. para aquelas pessoas, deu muito peixe e disse que enquanto eles quiseram. Certo. Tá certo? E aí o Messias agora viu que a multidão andava atrás dele para sair comendo e bebendo. Por conta das multiplicações. E ele correu dessa multidão, pegou um barco e atravessou de novo pro outro lado. Tá certo? Olha lá.
Aí vai aqui, ó. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este verdadeiramente é profeta que devia vir ao mundo. Sabendo que Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se. Tá certo? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. E o Messias tinha chegado a pé, antes deles. Aliás, desculpa, o Messias andou a pé. Foi a pé e chegou lá antes deles, né? Sim. E o mar se levantou, porque grande... Aqui ele vai andar em cima do mar, né, amada? Sim. Aí vai. Vendo, pois, a multidão que o Messias não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também no barco e foram atrás para Cafarnaum, em busca do Messias. Para comer. Coisa física. E achando do outro lado da banda do mar, quando fala mar aqui, gente, não é oceano não, viu? Aqui lá chama mar da Galileia, mas é um lago. Ah, sim. Tá certo? Disseram-lhe, Rabi, quando chegou aqui? Imagina o Messias atravessar o mar a pé, seria um milagre, né? Percorrer o oceano em volta do oceano. Era um lago chamado Mar da Galileia. O Messias respondeu-lhe e disse, na verdade, vos digo, vocês estão me buscando, não é pelos sinais, mas porque você comeu pão até encher o bucho. Está aqui, amado. Porque comeram pão e vos saciastes. Trabalhai, tem trabalho, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É a mesma palavra da água viva para... É ele, tá falando para trabalhar, né? É. A palavra dele. Tá certo? Olha cá, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, Deus, o selou. Porque este o Pai, ou seja, Deus, o selou. Tá certo? Disseram-lhe, pois, o texto áureo, olha o texto áureo, que faremos para executarmos as obras de Deus? Para tudo, amado. A coisa mais importante do mundo é você cuidar do momento futuro, a vida espiritual. Certo. Então tem que parar para raciocinar. Exatamente. O Messias havia saído de um embate lá com os líderes religiosos que queriam matar ele, porque ele fazia muitos sinais. E esses sinais estavam arrastando multidões, e a multidão queria fazer ele rei. Certo. E ele não queria embate nem com o sistema religioso, nem com Roma, que era Roma que era dona de lá na época. Roma era dona do mundo inteiro. Certo. E aí o Messias agora atravessou a pé, porque de barco demoraria menos, atravessar o lago, chamado Mar da Galileia, e foi lá para o outro lado de Cafarnaum. Certo. E quando chega do outro lado, o pessoal que viu que ele não estava mais ali, atrás de pão e peixe, tiveram um trabalho do cacete. Pegaram o barquinho e remaram até do outro lado. E chegou lá, achou o Messias de novo. Para pedir mais peixe e pão. E o Messias disse, vocês têm um trabalho, fiquem ocupados, em busca da comida, não a que perece, mas a que permanece. A palavra do Messias nunca muda, é sempre espírito e vida, é sempre espiritual. Mesmo as pessoas podem até chegar para ele com coisa física, assuntos físicos, conotação física, mas ele é só espiritual. Ele inverte para o espiritual. Inverte pro espiritual. Sempre o Messias fez isso. É lindo. Você vê o Messias do jeito que ele era, cara, é a coisa mais linda do mundo. É. Você já é apaixonado pelo Messias porque é evangélico? Leia de verdade a Bíblia para ficar mais apaixonado ainda. Mais ainda. Ainda vai ter uma paixão muito grande pelo Paulo também. Em menos grau do que o Messias, muito menos. Mas vai ter uma paixão grande por Paulo. E vai ter uma ojeriza. Vou te adiantar. Pode adiantar ou não? Pode. Vai ter uma ojeriza, um nojo. De quem, amado? Dos líderes religiosos, do sistema religioso, de tudo quanto é religião. E na Bíblia? Nós falamos de Paulo e de Messias da Bíblia. Vamos ver, na Bíblia eles vão ter nojo de quem? Ah, na Bíblia, dos sacerdotes. O sacerdote do Davi, amado. Eles adoram Davi hoje, amado. Davi, hoje eles adoram Davi. Eu lembrei só dos líderes religiosos. Mas ó, o pessoal hoje na Bíblia, eles adoram Davi e Salomão, o pessoal evangélico. Muito! Quantos nomes de Davi eles botam nas crianças? Quantos Davi tem no seu bairro? Tá lá abaixo, isso aqui tá cheio de Davi. Eles adoram Davi, cara. Mas se você ler a Escritura, você vai ver a coisa mais linda do mundo. No Messias, em primeiro lugar, lá longe em Paulo. Exato. E depois nos outros lá tantos. Mas você vai ter nojo de Salomão e Davi. Vai por mim. E é interessante, né? Porque é bem difícil a gente ver nomes. Tipo assim, Isaías, Jeremias. Não vê. Os bons não vê, não. É mais difícil. Não vê, não. Na boca do povo e no nome das crianças. Tem o nome. Já tem, mas é pouco. Tá certo? Aí é no nível dos outros. Aí bota o nome de Jezarel, como nosso amigo, tadinho. Né? Bota nomes aí de... tem um prefeito lá em Itaguaí, o nome dele era Nabal, prefeito Nabal. Nabal. Então bota nome de Nabal, bota nome de Jezarel, bota nome de Jezabel, bota qualquer nome.
Mas aí está no meio dos outros, Elias, Isaías, Jeremias, né? Certo. Que são os Zacarias, Malaquias, que são Malaquias, grandiosíssimos homens. Miqueias, Oséias, Amós. Amós mesmo, eu nunca conheci um Amós, cara. Eu nunca conheci um Ageu. Então, agora você vê, Davi é o que você mais conhece. Mas isso é outro assunto. É outro assunto. Não vamos desveredar daqui do texto áureo. Você pode perguntar agora ao médico. Você não vai perguntar ao enfermeiro nem ao técnico de enfermagem. Vai perguntar ao doutor. Tá certo? Você prefere perguntar a quem? Não é ao doutor? Agora vamos perguntar ao doutor Messias. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Eu falei, pessoal, para tudo e pensa agora. Porque eles perguntaram Pensa. isso aqui concernente ao que o Messias disse antes, né? Trabalhar e não pela comida que perece. Então eu quero trabalhar, olha. Exato, mas para aquela que dure para sempre, né? Permanece pra vida Aí a eterna. pessoa, peraí, então o que faremos nós para executarmos as obras de Deus? Exatamente. O Messias despertou nessas pessoas que estavam atrás dele para comer, despertou interesse em saber. Como também na mulher do poço. Exato, é o que eu pensei. Ela teve interesse, ela falou, nossos pais adoraram aqui. Já que você está falando de coisa espiritual, agora eu entendi. Nós devemos adorar onde? É em Jerusalém, no templo? Porque Jerusalém era o templo, ou no monte. Adora no templo ou no monte? Nem no templo, nem no monte, Nem foi a lá, resposta. nem cá. Não tem meio termo. O Messias Não tem sempre outra foi história. taxativo. Nem lá, nem cá. Nem É no espírito, templo, é no entendimento, é na aqui cabeça. dentro, é aqui dentro. Tá certo? É. Aí agora, quando os caras estavam atrás dele para comer e para beber, a turma toda que queria fazer ele rei, e ele falou, pô, vou fazer rei desse troço aí, entrar em confronto físico, Meu o reino reino físico. não é desse mundo? Meu reino não é desse mundo, ele correu, saiu fora, os caras foram atrás dele para comer de novo. E agora, e achando o Messias na outra banda do mar, disseram, Rabi, mestre, né, Rabi. Quando chegou aqui, o Messias respondeu e disse, na verdade vos digo que vocês estão me procurando, não é pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram pão e se saciaram. Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A este quem? O próprio Messias. A este, a Ele mim, ao mesmo. Messias. A mim. Aí disseram o texto áureo nosso, Sim. que faremos nós, Messias, para executarmos as obras de Deus. Certo. Todo torto, né? Todo equivocado. Obras. Obras. As obras. As obras, no plural. Quais são as obras de Deus? Né? Vieram dessa forma, com a bola quadrada, o Messias matou no peito, uma alusão ao futebol, e desceu redonda pela perna e mandou. Uma alusão ao futebol para quem gosta, né? Sim, sim. Então, amada, na bola quadrada, as obras de Deus, obras, o Messias corrigiu. Vamos ver então a resposta do Messias? É o que você está esperando dele dizer, não enrola, Uva, não enrola. Não é enrolando não, é dando você, sabe o quê? Subsídios para você entender de verdade. Porque a mente vai se abrindo, entende? E você está com a Bíblia na mão, você já leu, olha. Ah, com certeza. Né? Tá com a Bíblia aí, já leu antes de mim. A curiosidade não deixou você acompanhar o Rubens. Tô. Você logo leu o versículo à frente. Então já que o Pensa. pessoal leu, vamos parar o vídeo aqui, amado. Vamos parar então. Todo mundo já leu. Eu mesma, amada, eu não vou mentir pra você. Você tem que ler de novo, Se eu hein? tivesse do outro lado ouvindo você falar, eu já teria lido. Teria lido, Eu teria. sou muito curiosa. Você me conhece, eu sou curiosa pra caramba. Mas você, é o seguinte, você gosta de ver o Rubens falando, né? E a Amadinha. Então, vamos ver lá, ó. Um abraço aqui, o Emanuel. Olha lá, disseram-lhe, pois, que faremos... E também o Marcelo, lá de São Paulo, sempre mandando muitas matérias boas pra mim. Obrigado a Carlinha do Ó, Silvinha de Souza, Silvinha de o Marcos Souza, França, pessoal que me ajuda muito aí também. E um alô pro meu amigo oculto. Tem também aquele que faz a trilha pra mim, amada, Medina, O Anderson Medina. Anderson Medina, que fez a última trilha. né? Tem o Reginaldo, que é um locutor que fez a voz aqui da vinheta, um cara muito bom pra mim, muito amigo, né? Sim. Eu gosto muito do Reginaldo. E tantos que a gente conhece aí, não vou ficar aqui deixando de fora alguns. Amada, quando você vê falando para fazer a obra de Deus, você precisa a partir de hoje, ontem não leva ao caso, o Criador não leva em conta o tempo da ignorância. A partir de hoje você precisa saber o que é obra de Deus. Certo. Porque ninguém mais vai te enganar. Certo. Te enganaram até nesse texto, ó. O meu povo pereceu por falta de entendimento. Tá errado. Tá escrito bem claro na Vulgata, que é a principal. Tá certo? A primeira. O meu povo vai perecer por falta de entendimento, porque você, sacerdote, rejeitou a minha lei, e eis que você, sacerdote, tendo rejeitado a minha lei, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e naquele dia rejeitarei também seus filhos. Exato. É um verso gigante.
Mas o pastor só fala que o povo foi perecido porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento porque ele mesmo não ensinou direito. Exato. Ele vai perecer e quem está atrás dele vai também, segundo o texto. Porque a pessoa é livre para ter o discernimento ali, mas se está atrás, né? E é por que só ler um pedacinho do versículo? Se é um versículo inteiro. Eles não dividiram em versículo? É. Não foram eles mesmos que dividiram, os católicos? Porque os protestantes, quando lê agora, só lê um pedacinho. Lê tudo, que vai ver que a culpa é deles. Sim. Dos sacerdotes, dos líderes. Tá certo? Trabalhai pela comida que não perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá. Porque é que ele dá a carne dele, entende? A morte dele, é o sacrifício. Então, o sacrifício perfeito, vincário e definitivo. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Capítulo número 6, verso número 29 na Bíblia. Que eles colocaram capítulo e versículo para você que é evangélico, está fácil assim dessa forma. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta. O que faremos para executarmos as obras? Olha, as obras de Deus que você está falando é esta. E quantas obras Nesse caso aí, cada igreja é nova. acreditada, jogada na conta de Deus, a gente vê por aí. Quantas obras? Vai na igreja, por exemplo, com a CCB e diz que você agora é membro de lá. Você nunca mais pode ir na Batista, na Presbiteriana e outra, porque lá só que é a obra de Deus. Você vai na Deus e Amor e fica lá um tempo. Você não pode nunca mais visitar outra, porque só lá é a obra de Deus. Então, para eles, é as obras de Deus. A obra de Deus do Valdemiro, ele não toma Santa Ceia junto com o RR. A obra de Deus do Macedo, ele não toma Santa Ceia junto com o outro aí que tem famoso, que eu não sei quem. Exato. Não toma Santa Ceia junto com o outro. Cada um é uma obra separada, é as obras de Deus. Até em local assim pequeno também, onde tem uma ou duas denominação, né, ou igreja, uma não, né, cada um Não tem é. a sua obra. Até em bairro pequeno, se tiver duas igrejas, uma não é igual a outra. Tá certo? Uma é uma coisa, outra é outra coisa, é as obras de Deus. Por Igual... quê, amado? Se fosse uma obra só, por que a necessidade de ter tanta instituição religiosa evangélica? E quantos quiser criar, porque é só ir no cartório pagar um dinheirinho lá e criar. Coisa fácil. Então, vamos lá. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O Messias respondeu e disse, a obra de Deus, ele matou no peito e colocou a bola redondinha. Não é as obras, é a obra. É a obra. Palavras do Messias. Se você quiser crer nele, crê. Se não quiser, continua acreditando no pastor, em qualquer um que você quiser aí, ó. Né? E não adianta usar de subterfúgio. Assim, não, acredito no Messias, é claro. Mas também acredito no outro. Porém, do jeito que eu acredito, é por conta que é assim, assim, assim. Aí é por cada um. Cada um faz Mas o que quer. Mas o que é verdadeiro é o que ele falou. E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então qual é a obra? Qual é a obra? É crer naquele que o Pai enviou. Quem é que o Pai enviou? Ele próprio. Ele próprio. Então o Messias respondeu em outras palavras, creia em mim. Crê e será salvo, cara. Nunca aprendeu isso. É crer, a obra é crer. Isso é no intelecto, isso é espírito, Como isso é que não é você físico. crê? Não é no entendimento, não é lá no espiritual? Não é no intelecto? Quer dizer, não é crer, não é fazer. É crer. Olha, se eu disser que o céu é roxo, eu vou estar mentindo. Se eu disser que o céu é preto, eu estou mentindo. Se eu disser que o céu é azul, está certo. Qualquer pessoa que diz o contrário do que você sabe, está errado. Se alguém diz para você que a obra de Deus, ou as obras de Deus, ou não importa, a obra de Deus é aquilo, você sabe que não é aquilo, é isto. Porque quem disse que é isto é o Messias. Então você tem a opção agora, você já sabe. Você quer crer que a obra de Deus é crer no Messias? Creia. Saiba dessa forma. Você quer crer que a obra de Deus é ir para a igreja e fazer preceito religioso? Creia, o problema é teu. Ou a solução é sua. Nós somos livres para decidir, porque naquele grande dia não tem como chegar para o pai e dizer, pai, eu fui enganado por um pastor que o senhor botou na igreja. O pai vai dizer, que pastor que eu botei na igreja? Se o pastor é meu filho Jesus. É o único pastor que eu deixei. Exatamente. Mas pai, eu fui lá e dei dízimo. Olha aqui, os mortos ressurgirão, os que fizeram o bem para a vida eterna, os que fizeram o mal para a condenação, está escrito. Ou chegar e falar, a gente fez sua obra, a gente fez campanha disso, daquilo, a gente abriu tanto tempo, tanta igreja por mundo afora, pegamos tantas pessoas que estavam aí vivendo suas vidas no mundo, colocamos dentro dos nossos templos, em seu nome, fizemos aí a sua obra. Que obra é essa que eu desconheço? Se a obra é crer no meu filho. O pai vai dizer isso no dia do julgamento. Praticamente, é para entender, né? E tem um que vai te condenar, hein, se for esse caso. Porque se você tem prática de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal, que são práticas da velha aliança, você serve a Moisés. Não cuideis vós que eu vos acusarei perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Já vai ter Moisés acusando ainda. Está escrito aqui, nesse mesmo momento.
Nós lemos aqui hoje, sim, aqui agora. Sim, é verdade. Tá certo, amado? Tá certo. Então o que as pessoas têm, amada, é a possibilidade de escolher, porque o pai fez isso. Eis que eu coloco diante de ti 2 caminhos. Falou para Caim. Para Caim. Tá certo? A sua inclinação será para o mal, mas cabe a ti decidir. Falou para Caim logo no início. Então, quando nós temos 2 caminhos, você tem 2 possibilidades. Você faz isso ou faz aquilo. Ou você continua acreditando que a obra é o que te falaram, ou você acredita no que você leu de novo. O Messias dizendo para as pessoas que estavam atrás de comida física que a obra é crer. Totalmente intelectual, no intelecto, né? Não é simples e direto. É simples e direto. Você não tem uma coisa assim para você ficar em dúvida. A dúvida é complicado, mas quando você tem certeza, você tem uma definição clara, você tem uma decisão clara. Por isso que eu disse, né, que a palavra ela é verdade, vida e limpa. É. Porque essa é a certeza que pelo menos eu e você temos. Eu tenho certeza que crer e fazer a obra é a mesma coisa. Então, eu creio e nós, faço a obra. Não existe outras obras para Deus. Agora, Essa é a única. agora, tem outra obra também, amada, que é importante ressaltar, que é a obra das mãos do Pai, que é manter o ar, manter a vida. Tá certo? Essa foi Paulo que descreveu muito bem para nós. Então, a obra de Deus que se faz debaixo da terra, nenhum homem pode fazer. Certo. Está escrito, você já leu isso? Já li. A obra de Deus que se faz debaixo da terra, nenhum homem pode fazer. Então, quando fala a obra de Deus que se faz debaixo da terra, é o ar, é o vento, é a vida, como Mas Paulo aí já falou. não é a nossa obra, é a obra Não é a nossa, é a obra de Deus. É a obra de Deus. Entendeu? Então você não tem como fazer a obra de Deus. É. Você faz a sua obra, que é crer. É, Tá exatamente. certo? Então o Messias praticamente disse, a obra de Deus para você fazer é crer. É crer. Agora, a obra de Deus que ele faz, você não tem como Não fazer. tem como a gente fazer. Exatamente. Você não vai fazer o mundo com a palavra haja. Agora, outra coisa que tem que fechar, senão a gente vai emendando, né? Sim. Rapaz, que absurdo acreditar nisso. O Criador que um dia disse haja e trouxe à existência tudo que não existia, agora tá, ó, quebrado, meu irmão. Precisando de dinheiro para manter a casa dele, sendo que você, simples mortal, mantém a sua. É verdade. Como é que tu vai acreditar numa coisa dessa, cara? Que mente infantil é essa? É muito complicado. O Criador falou, haja, houve tudo, trouxe à existência o que não existia, segundo o que está escrito. Agora, esse quebrou esse Criador que, soberano de tudo, criou tudo, como você falou, está sujeito a uma pessoa física, humana, que está prestes a morrer a qualquer momento. Qualquer momento cai igual a vela de Cai Paulo. igual, apagar igual a chama da vela, que mantém a sua própria casa, a sua própria família, É, né? exatamente. Mas manter a casa dele, que é a obra É. dele, é complicado. Olha aqui, o Criador no começo da existência, lá em Gênesis, deixou escrito, do suor do seu trabalho você vai viver. Paulo ainda falou, trabalhar é para não ser pesado próximo. Aquele que não trabalha, que também não coma. Preguiçoso vai ter com as formigas, está escrito no Velho Testamento. Então tem vários textos que dizem para a gente trabalhar para comer. E o próprio Deus não trabalha? Depende de nós, humanos, pobres, miseráveis, fracos, trabalhar para sustentar a casa dele, sendo que cada um sustenta a sua casa, cara. Isso não é um absurdo, não. Será que a mente da pessoa ficou tão deteriorada que a pessoa não pensa e não percebe que isso é uma falcatrua? Isso é uma armação, pô. É aí que entra a questão de usar o raciocínio lógico que o próprio Deus deu pra gente. Exatamente. Porque quando você usa o raciocínio de uma forma tão forte como a gente É. está usando agora, tão latente, aí parece que dá um balanço na cabeça. Parece que você está falando contra Deus. Para quem não entende. Pra quem não entende, É. sim. Mas é verdade, um criador tão grande, um ser tão grande, não só É. desse plano aqui que a gente conhece, mas É. de outros, né? É. É igual Paulo falou, que ele foi Arrebatado até o pra- sétimo céu. Até o sétimo céu. Então tem outras coisas além Tem disso. outras coisas além dessas Tudo dimensões. criado por ele. Tudo ele criou, o visível e o invisível. Exatamente. O plano visível, o plano invisível, ele criou tudo, mas agora ele está quebrado. Ele tá quebrado. Você que está assistindo, você mantém a sua casa com o seu trabalho. Mas o próprio Deus não pode manter a casa dele. Tem uma coisa errada, cara. Aquela casa não é dele, cara. Vai no estatuto. Vai no documento que está escrito no cartório. Aquela casa tem um dono, Vocês cara. vão ver quem é o dono. Aquilo não é de Deus, pô. Tá certo? E se fosse de Deus, o próprio Deus não pediria dinheiro a você para manter aquilo, pô. Igual eu e o Rubens, se a gente quiser também. Mas a você viu um gente- Deus quebrado, cara? A gente também teria esse direito, né? É. De ir no cartório e montar uma Denominação. casa para dizendo que é para Deus. É. Mas no caso seria a nossa instituição religiosa. É, nosso vai templo. no cartório, a gente no seu ou nome. no nome dele ou no meu, não importa. É. Aí a gente diria que é a obra de Deus, gente. Mas isso é mentira. Mas é mentira, a gente sabe que é mentira. Mentira que é de Deus porque é da pessoa. Vale o que está escrito. Tem várias vezes que você vê na igreja, igual está acontecendo na Deus e Amor, uma briga por aqueles patrimônios todos.
Tá certo? É um grande patrimônio no mundo todo que tem a Deus e Amor. Está sendo brigado hoje na justiça. Agora não é Deus que vai decidir, não. Que faz da casa dele, não. Pô, agora é o juiz que vai decidir. Peraí. Tem que parar pra pensar, né, amado? Se ali é a casa de Deus, não é ele que tinha que estar no meio, à frente ali, decidindo? Pô, É. eu sou o dono disso aqui tudo, que coisa é essa? Eu tô vivo, eu tô aqui. Como é que agora tá lutando pra ver quem fica com minha casa, com minha obra? É. Pô, cara, entende o que eu tô falando? É uma coisa muito física, mas é assim que funciona, porque na prática eles estão brigando por uma coisa física. Exatamente. Não é verdade? Não só eles, outros também, mas e Deus? Já que a casa é dele, ele que tinha que estar à frente ali. Peraí, eu tô aqui, eu não morri. Esse Deus aí é aquele Deus que Isaías clamou. Será que ele está dormindo? Grita mais alto, de repente ele acorda. Lembra? Lembro. Esse Deus aí tem que gritar mais alto para ele acordar e ver a bagunça que está na casa dele, pô. Então ele é incompetente, ele é fraco, ele é pobre, ele é ralé. É um Deus que não você viu uma porcaria dessa, cara. Isso não é o Criador. Não, de verdade não. Se um Deus precisar de mim para me alimentar a casa dele, eu vou dizer para ele, Deus, a minha casa eu alimento com o suor do meu trabalho. Vai ser um Deus igual do pai do Abraão, Terá. Aqueles... Você lembra o Deus do Terá, como é que era? Depois a gente entra no outro vídeo, senão vai... vai... Mas é um Deus daquele, cara, que você não tem respeito por ele. Abraão não tinha respeito pelo Deus do pai dele. Certo. Porque o Deus do pai dele era inoperante. O Deus que você hoje conhece é inoperante. Você tem que fazer a obra dele, alimentar, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, pagar pessoa para limpar, pagar imposto. Pouco, convencer né? as pessoas, quis convencer. É. Que ele está lá, que ele se faz presente, Fazendo que obra? ele está descendo ali do altar, que está com o sapatinho, com o cajado na mão. Tem que convencer as pessoas, Convencer a porque pessoa. na realidade a pessoa não Não é tem nada disso. Tem que convencer que tem anjo de branco entregando bênçãos. Tem que convencer tudo na mente, na cabeça. Porque de verdade você não vê nada. Agora para essas mentiras é a mente, né? Aí é. No intelecto, na mente, né? Mas coisas verdadeiras do pai não é. Tá tudo invertido. Então, gente, é isso aí. Um abraço a vocês aí. Já sabe agora, se você não leu direito, lê de novo 100 vezes. Alguém perguntou ao Messias qual é a obra de Deus. Ele falou, qual é as obras de Deus? Ele segurou o negócio lá de obras e disse, a obra é uma só. É crer. Acabou.